dispor do tempo que gostaria de ter para a mensagem desta manhã, mas não posso ficar reclamando porque o sermão é sobre murmuração. E eu espero que os irmãos também levem isso em consideração. Na verdade, o tema da igreja para este ano, transformados para transformar, tem como divisa e como base o texto de Filipenses capítulo 2. Desde o início do ano começamos a falar sobre o tema de um modo geral, mas a ideia é que consideremos ao longo de todo o ano alguns aspectos desse texto. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 13 de Filipenses 2, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Versículo 16 ainda completa: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Lemos esse texto de forma responsiva agora há pouco, e a ideia no planejamento anual da igreja é justamente que a cada mês tenhamos uma ênfase, destacando parte desse texto. Em abril, nós chegamos justamente a esta expressão encontrada no versículo 14: fazei todas as coisas sem murmuração ou contenda. Já fizemos uma referência a isto num culto de quarta-feira, nesse mês de abril, mas queria ir um pouco mais longe na manhã deste dia, refletindo um pouco sobre a palavra-chave dessa expressão, que é a palavra murmuração. O substantivo gongos mos, murmuração, ocorre em outros textos do Novo Testamento. Numa rápida passada, podemos mencionar o texto de João 7, versículo 12, é aquela ocasião em que Jesus vai à festa dos tabernáculos, mas não vai publicamente, vai de certa forma oculto, e nem todos sabem onde ele está e começam a perguntar por ele, e João descreve no versículo 12 do capítulo 7 o seguinte: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Então, aqueles comentários feitos a respeito de Jesus. A palavra vai voltar a aparecer no livro de Atos dos Apóstolos, justamente no episódio em que os diáconos serão escolhidos, e Atos 6, versículo 1, Lucas, que escreveu o livro de Atos, começa dizendo que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e por conta daquela murmuração que surge, são escolhidos os diáconos, o que nos lembra que diácono foi feito para acabar com a murmuração, certo? É por isso que diácono nunca murmura, o papel dele é justamente fazer o contrário. Eles foram eleitos para isso, para acabar com a murmuração que começou a acontecer à medida que a igreja ia crescendo. Mas o texto, e vou fazer referência a ele mais ao final, mas o texto que traz essa palavra de forma muito interessante é a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículos 9 e 10, quando Pedro nos dá alguns conselhos em relação à murmuração, e ele diz o seguinte: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Investigando um pouquinho mais, vamos descobrir que o verbo correspondente a gongos mos, o verbo gonguzo, aparece outras vezes no texto do Novo Testamento. Na verdade, aparece 8 vezes. E uma investigação mais cuidadosa vai mostrar que algumas vezes esse verbo aparece numa alusão a um episódio do Êxodo, um episódio do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10,
usa o verbo murmurar, ele faz referência justamente ao que acontece no tempo de Moisés, e ele diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Basta ler o capítulo todo, desde o início, para perceber que Paulo faz referência a alguns episódios do Antigo Testamento, precisamente ao episódio de Coré e da rebelião. Vamos então ao Êxodo, e vamos encontrar no Êxodo capítulo 15, versículo 24, quando o povo, logo depois da travessia do Mar Vermelho, chega a um lugar chamado Mara, onde as águas são amargas, e Êxodo 15, 24 diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Um povo que acabara de ver o milagre da abertura do mar, ao primeiro sinal de necessidade, ao primeiro sinal de dificuldade, começa a murmurar. Deus abriu o Mar Vermelho. Será que esse Deus não conseguiria providenciar água para eles? O versículo 2 do capítulo 16, o capítulo seguinte, mostra um detalhe interessante: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E aqui abro um parênteses para dizer o seguinte, um alerta: murmuração é contagioso. O texto está mostrando isso. Murmuração começou, o capítulo 15 faz referência ao começo da murmuração, capítulo 16 já diz que tinha contaminado todo mundo. O povo todo começou a murmurar. Murmuração se multiplica, murmuração contagia, murmuração contamina. O outro texto aqui mencionei, Números 16, versículo 41, fala do episódio da rebelião de Coré e de alguns dos seus seguidores. O capítulo 16 conta que Deus puniu, e aqueles homens foram mortos, os rebeldes foram mortos, mas curiosamente o versículo 41 diz: no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Por incrível que pareça, Coré já havia conseguido promover tamanha dissensão, que quando ele e todos os seus seguidores foram mortos, não por Moisés, mas por Deus, a comunidade se levanta contra Moisés e começa a murmurar. O adjetivo murmuradores vai aparecer na carta de Judas, e o irmão Jairo Gomes de Araújo tem um livrinho muito interessante, comentando essa epístola de Judas, e ali ele faz referência ao uso do adjetivo gongustes, que é justamente traduzido em nossas Bíblias como murmuradores. E Judas, em seu versículo 16, diz: esses são murmuradores, queixosos de sua sorte. E aqui já uma dica boa do que seriam os murmuradores: queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas nos ajuda a entender que murmurador é aquele queixoso, é aquele que reclama de sua sorte, é aquele que lamenta, e que o faz de forma contumaz, que o faz de forma permanente. E eu queria muito brevemente lembrar aos irmãos alguns problemas decorrentes da murmuração. O primeiro problema é que a murmuração é sinal de ingratidão. Aquele que murmura é invariavelmente alguém que concentra a sua atenção nas coisas negativas. Ele volta a sua atenção e foca a sua atenção naquilo que está ruim. Já compartilhei com os irmãos o interessante episódio narrado por Max Lucado em seu livrinho Todo Dia é um Dia Especial, em que ele conta a história de Scott, que é um jogador profissional de golfe e que tem a oportunidade de tomar parte no torneio de golfe dos Masters, e ali no Augusta National Golf Club, e naquele campo de golfe extraordinário, ele tem a alegria de poder participar do torneio e leva consigo um assistente, e ao chegar lá com seu assistente, ele chama a atenção do assistente para o fato que aquele campo de golfe é extraordinário.
provavelmente o mais lindo do mundo, parece uma pintura a óleo, é simplesmente perfeito. Os jardineiros cuidam daquele campo como alguém que prepara uma noiva para um casamento. Ele diz: você não encontrará nesse campo de golfe uma só erva daninha. E ele conta que 5 dias depois de haverem chegado ali, o assistente finalmente aponta para o chão e diz para ele: achei uma. E ele então se impressiona com o fato de que, num lugar extraordinário como aquele, o assistente dele não se ocupasse de outra coisa a não ser de procurar uma erva daninha. E às vezes nós agimos assim. Eu quero lembrar os irmãos que, se formos procurar defeito na vida e se formos procurar defeito nos outros, nós vamos encontrar. Não há nenhuma possibilidade de não encontrar. Se concentrarmos a nossa atenção na identificação de coisas que não funcionam, que estão ruins, que estão erradas, nós vamos encontrar. No entanto, algumas vezes nós focamos nossa atenção nessas coisas de tal forma que nós não conseguimos perceber a beleza do gramado, a beleza das flores. Nós não conseguimos perceber as coisas maravilhosas que a vida nos proporciona. Nós não conseguimos enxergar as virtudes das pessoas. Nós não conseguimos encontrar coisas boas no ambiente onde nós vivemos. Nós não conseguimos nos lembrar das coisas boas que Deus nos proporciona, porque nosso foco estará voltado para aquilo que nós não temos, ou para aquilo de que nós não gostamos, ou para aquilo que nós não aceitamos, ou para aquilo que ainda nos falta. Murmuração é invariavelmente sinal de ingratidão. Irmãos, honestamente, na grande maioria das vezes, nossas queixas são voltadas para coisas insignificantes. Se formos honestos, se formos sinceros, às vezes, ou na grande maioria das vezes, as coisas mais importantes estão bem, mas nós concentramos a atenção nas pequenas coisas que não funcionam, às vezes no nosso dia a dia, e nós conseguimos encontrar defeitos e problemas em coisas pequenas que acabam por atrair a nossa atenção. Eu quero lembrar que, se a murmuração é sinal de ingratidão, o antídoto para a murmuração é o reconhecimento. É voltarmos a nossa atenção para aquilo que Deus nos tem proporcionado, nutrindo o nosso sentimento de gratidão. É voltarmos o nosso reconhecimento para as coisas boas que os outros nos têm proporcionado, alimentando o sentimento de gratidão, estimulando o sentimento e atos e gestos de gratidão. Eu sei que isso muitas vezes requererá de nós um esforço mental extraordinário. Faça-o, vale a pena, vale a pena. Considere honestamente as coisas boas que Deus lhe tem proporcionado, como propõe o hino: conta as bênçãos. Ao invés de dedicar sua preocupação às ondas do mar que estão agitadas, conte o que Deus já tem feito. Lembre-se do que Deus já tem proporcionado, do que Deus já lhe tem dado. Ao invés de concentrar a sua atenção nas falhas e nos erros cometidos pelos outros em relação a você, dedique algum tempo e alguma atenção às bênçãos que os outros também têm lhe proporcionado. Eu queria avançar lembrando, irmãos, que há um outro problema na murmuração, é que a murmuração alimenta a amargura. A murmuração alimenta a amargura. Nós acabamos entrando num processo cíclico. A concentração de nossa atenção nas coisas ruins, o comentário permanente daquilo que não nos satisfaz e não nos agrada, nos torna cada dia mais amargos. E nós nos esquecemos de que temos um Deus que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Nós nos distanciamos da vontade de Deus, nós nos mergulhamos num mundo marcado pelo negativismo. Até porque o caminho da reclamação, da queixa e da murmuração é muito fácil. É muito mais fácil reclamar do que propor soluções. É muito menos trabalhoso falar do que está ruim do que apontar caminhos. É muito menos trabalhoso simplesmente lamentar o que não presta do que tentar encontrar alternativas. No entanto, o processo de murmuração é antiproducente.
E a única coisa que ele consegue realizar em nós é mais insatisfação, mais incômodo, mais perturbação e mais amargura. E a amargura é uma coisa a respeito da qual a palavra de Deus nos alerta, que cria raízes. Esse é o problema. A amargura não desaparece com o tempo, a amargura se enraiza. A menos que ela seja arrancada, ela se torna cada vez mais profunda, cada vez mais firme, cada vez mais difícil de ser tirada. E nós precisamos trabalhar para que a murmuração não nutra e alimente a nossa amargura num processo cíclico e permanente. Se não tomarmos cuidado, nós viveremos constantemente a lamentar e a nos queixar, e algumas vezes acabamos por desenvolver um sentimento de autocomiseração, destrutivo, mas às vezes cômodo, aparentemente confortável, e talvez não nos apercebamos do mal que isso nos faz, sobretudo a médio e a longo prazo. O queixar-se da vida, o queixar-se dos outros, o queixar-se das coisas, o queixar-se das circunstâncias, quase que imperceptivelmente vai tornando a nossa vida amarga, vai nos tornando amargos, vai nos tornando infelizes, vai nos machucando, vai destruindo nossa satisfação. E quase que sem perceber, nós ficamos cada dia mais mergulhados no que há de negativo na vida. Se a murmuração é sinal de ingratidão e o antídoto ao reconhecimento, a murmuração alimenta a amargura e o antídoto para isso é o perdão. A única forma de vencer a amargura é o perdão. A única forma de superar as coisas negativas que criam raiz em nosso coração é o perdão. Porque quando nós nos amarguramos, nosso olhar se volta exclusivamente para o passado. Quando nós somos desafiados por Deus a olhar para o futuro, para reconstruir, o nosso Deus não é apenas um Deus que cria, é um Deus que recria. É um Deus que diz: eis que faço novas todas as coisas. E há momentos de nossa vida em que tudo que nós precisamos é de uma renovação. Livrar-nos das coisas más que acumulamos, das coisas negativas que guardamos, das coisas que insistimos em deixar guardadas em nosso coração, das quais precisamos nos libertar, precisamos nos livrar. Porque ao nutrir a amargura, nós nos envenenamos mais e mais a cada dia. Conhecem aquela interessante expressão de alguém que diz que não perdoar corresponde a tomar permanentemente veneno, esperando que o outro morra. Nós nos envenenamos quando não conseguimos perdoar e nos tornamos cada dia mais amargurados, a murmurar e a queixar da vida, a queixar do outro, e nós nos sentimos muitas vezes vítima de tudo. E incrível, o inimigo consegue nos iludir de tal forma que o sentimento de vítima nos traz certo aparente conforto. É como se a gente gostasse de se sentir vítima, sem que a gente se aperceba do mal que isso nos faz e da destruição que isso produz em nós. Precisamos superar a murmuração caminhando em direção ao perdão. Mas eu preciso correr um pouco mais. Queria lembrar não apenas que a murmuração é sinal de ingratidão e que a murmuração alimenta a amargura, mas eu queria lembrar que a murmuração compromete os relacionamentos. A murmuração compromete os relacionamentos. Preste atenção, preste atenção. Veja como a queixa começa a destruir os relacionamentos. Não me refiro à vida conjugal, porque isso não existe entre marido e mulher. Me refiro a outras situações da vida. Esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento faz com que as nossas palavras sejam amargas. Não apenas isso, que as nossas palavras sejam ferinas. E nós muitas vezes ferimos aos outros de forma desproporcional, reagimos de forma desmedida, e acabamos por machucar o outro, não por aquele fato que acabou de acontecer, mas porque a amargura enraizada, a queixa alimentada faz que nós já estejamos insatisfeitos antes que o dia comece, antes que as primeiras palavras sejam proferidas.
Antes que a situação se instale, nós já estamos insatisfeitos. Nós estamos previamente insatisfeitos. E aí qualquer gatilho é suficiente para nos fazer reagir. Qualquer acontecimento nos move. E um vulcão entra em erupção. Quantos relacionamentos têm sido minados, contaminados e destruídos por essa atitude de queixa e de murmuração permanente? Quantos relacionamentos têm sido condenados por essa dificuldade em relação à queixa? É por isso que o texto que lemos diz que devemos fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda, porque a contenda vem naturalmente. A atitude de murmuração gera a contenda. A palavra traduzida por contenda aqui, dialogismo, se refere a embate, a desentendimento, a discussão, a conflito. É esta a ideia. A murmuração vai gerar o conflito. A murmuração vai gerar a contenda. Algumas vezes contenda aberta, outras vezes contenda escondida, mas que está presente no coração. Porque quando nós nutrimos a murmuração, nós não envenenamos apenas a nós mesmos, nós envenenamos os outros, e nós envenenamos o ambiente. O ambiente se torna envenenado pela amargura que nós guardamos em nós e que de alguma forma eclode, de alguma forma surge, brota das nossas palavras, das nossas ações, às vezes do nosso olhar. E nós conseguimos minar e destruir os nossos relacionamentos. Mas aqui também a palavra de Deus apresenta um antídoto. E é justamente no texto de Pedro, que mencionei agora há pouco, 1 Pedro capítulo 4, versículos 9 e 10, Pedro coloca a murmuração em contraponto à hospitalidade. E ele diz o seguinte: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Queria só fazer uma referência breve, o tempo não nos permite entrar em detalhes, mas a palavra aqui, hospitaleiros, faz referência à hospitalidade, philoxenos, e aí fácil deduzir, philos, amor, amizade, xenos, de onde vem a expressão portuguesa, xenos, estrangeiro. Então, literalmente, philoxenos significa amor ou atenção ao estrangeiro. É o tipo de hospitalidade. Lembremos de que na igreja primitiva a hospitalidade era indispensável, até porque não havia templos, os cultos eram nas casas. Os missionários viajavam por várias cidades, não havia pousadas onde eles pudessem se hospedar, e o que havia trazia problemas muitas vezes de higiene, não era boa, tinha problemas de custo que era alto, tinha problema muitas vezes moral também, eram ambientes muito desagradáveis. Os missionários ficavam nas casas das pessoas. A hospitalidade era muito necessária na igreja primitiva, isso merece um estudo à parte, mas a ideia é justamente de cuidado, de atenção para com quem precisa. E a outra palavra-chave que aparece no versículo seguinte é a palavra traduzida como despenseiros, oikonomos, de onde vem a nossa palavra economia, significa literalmente administrador da casa, aquele que administra os recursos, aquele que distribui os recursos, e teoricamente a economia se propõe a isso, uma distribuição dos recursos. Muito adequadamente, algumas traduções colocam despenseiros. Nós somos distribuidores. Quer queiramos, quer não, nós somos distribuidores. Nas nossas palavras, no nosso sorriso, no nosso olhar, nas nossas ações, nós somos distribuidores. A única questão é o que distribuímos. Pedro propõe que ao invés de ser murmuradores, nós sejamos distribuidores da graça de Deus. Nós podemos distribuir amargura, rancor, queixa, ou podemos distribuir graça. Podemos distribuir
amor, cuidado, atenção. Descobrimos então que o melhor antídoto contra a murmuração é o serviço. É o serviço. Quando servimos, nós temos muito menos tempo para reclamar. Quando servimos, nós temos muito menos tempo para murmurar. Quando servimos, nós nos alegramos demais para nos queixar. Quando servimos, nós distribuímos entre as pessoas com as quais convivemos e no ambiente no qual vivemos. Ao invés de amargura, graça. Cabe a nós decidir que tipo de distribuidores somos e com o que enchemos o ambiente onde nós vivemos, com o que alimentamos os relacionamentos do nosso dia a dia. Podemos viver distribuindo queixas e murmurações, ou podemos viver distribuindo graça, em nossas palavras, em nossa atenção, em nosso cuidado. Que Deus nos faça despenseiros da sua graça, distribuidores do seu amor, transmissores ao mundo da sua imagem. Amém.